Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades do cronograma do dia 17 ao dia 21 de maio. Nós vamos fazer as atividades do dia 21 de maio do livro APES Interdisciplinar, que é de Ciências Humanas e da Natureza. Nós vamos fazer da página 78 até a página 81, tá bom? Vamos lá, então? Aqui na página 78, nós vamos continuar aqui na questão 5. Um grupo de estudantes estava buscando informações para montar um aquário na escola e descobriram que os peixes são vertebrados. Eles também descobriram outras informações. Com a ajuda do professor, sublinhe as características dos peixes nos textos abaixo. Aí nós vamos ter aqui as características de 3 peixes, né? Aqui nós vamos ter lambari prata, cerca de 8 centímetros de comprimento, nessa imagem. Aqui nós vamos ter o peixe beta, cerca de 10 centímetros de comprimento. E aqui nós vamos ter a donzela azul e amarela com 8 centímetros de comprimento, tá? A imagem dele. Aqui na imagem do lambari, ele está indicando para você a abertura da brânquia. E aí tem a explicação do que é, ó. Os peixes respiram dentro da água por meio das brânquias. Então, é através desse órgão aqui dele, ó, do peixe, da brânquia, que ele vai conseguir respirar embaixo d'água, tá? Então, ó, é uma característica, não é isso que é para você sublinhar? Característica dos peixes. Então, a característica aqui dos peixes é de respirar embaixo d'água por meio das brânquias, tá? Então, você vai sublinhar com o seu lápis aqui no texto pequenininho que está explicando sobre as brânquias, que é a característica dos peixes. Aqui, no peixe beta, ele vai falar das nadadeiras. Onde ficam as nadadeiras? Essa partezinha aqui do corpo dele, ó. Tá vendo? Que é um pouco mais molinha e que ele usa, ó. Os peixes usam as nadadeiras para nadar. Então, é outra característica dos peixes, ó. E eu vou grifar embaixo com o lápis. Eles usam as nadadeiras para nadar. Então, eu vou grifar aqui o textinho que está explicando sobre as nadadeiras do peixe beta e que todos os peixes possuem. Aqui no donzela azul e amarela, vai falar das escamas. Os peixes têm escamas, então é característica deles também. Vou grifar aqui no textinho, tá? Então, todos os peixes têm escama, que é o que cobre o corpo deles, tá bom? O corpo deles é coberto por escamas, todos eles têm. Aí, aqui vai falar um pouquinho sobre o significado de brânquia. O que é essa brânquia? É a estrutura do órgão respiratório da maioria dos animais aquáticos, tá? Então, a maioria dos animais aquáticos vai ter esse órgão brânquia, que é por onde ele respira embaixo d'água. Não só o peixe, no caso aqui, vai ter brânquia, mas os outros animais aquáticos também, né? Os que respiram embaixo d'água. Que tem alguns animais que moram na água, mas eles não respiram embaixo d'água, eles sobem até a superfície para respirar. Não é o caso dos peixes, eles respiram embaixo d'água porque eles possuem esse órgão aqui, então, respiratório, que é a brânquia. A 6. Outros estudantes pesquisaram informações para montar um terrário e leram sobre outro grupo dos vertebrados, os répteis. Por causa de um problema no computador, alguns nomes apareceram com as letras trocadas. Aí nós vamos ter aqui o texto, então, que eles fizeram no computador, ó. Os répteis podem viver tanto na água como na terra firme. No mar, encontramos as tartarugas marinhas. Nos rios e lagos vivem os jacarés, cágados e algumas espécies de serpentes. Na terra firme vivem os lagartos e várias espécies de serpentes e jabutis. O corpo dos répteis é recoberto por escamas ou placas de escamas. Isso faz com que sua superfície seja rígida e bem protegida. Então, a Pro leu as palavras que estão trocadas aqui, tá? Você prestou atenção, você vai saber como que vai escrever aqui, então, ó. Agora, aqui na letra A. No caderno, reescreva o texto de forma que ele fique correto e leia novamente. Então, no seu caderno, você vai reescrever este texto aqui, ó, corrigindo essas palavras que estão com as letras trocadas, tá? Por exemplo, aqui, essa aqui tá com as letras trocadas, mas se eu organizar as letras, eu vou ver que forma essa palavra aqui, ó. As tartarugas marinhas, tá?
tartarugas marinhas. Se eu organizar essa palavra aqui. Essa daqui é o jacaré, cágados, serpentes, lagartos, jabutis e répteis. Então, você vai reescrever o texto corrigindo as palavras que estão embaralhadas. Você vai escrever elas corretamente, tá bom? A primeira, então, aqui, a Pro já colocou que é tartarugas marinhas. Não é só para colocar as palavras corretas aqui. Você vai reescrever todo o texto e reescrever corretamente todas as palavras que estão embaralhadas, tá bom? Na B, após a leitura, indique 3 exemplos de animais que pertencem ao grupo dos répteis. Então, aqui em cima, ele falou de vários animais que pertencem ao grupo dos répteis. Você pode escolher 3 deles e colocar aqui, ó. Serpente, o jacaré, o cágado, ou pode ser o jabuti, a tartaruga e o lagarto. Todos esses animais citados acima são répteis. Aí você pode escolher 3 e escrever aqui embaixo o nominho deles, tá? Na próxima página, página 79. Questão 7. Em uma visita ao zoológico, 2 estudantes descobriram que sapos e rãs são animais vertebrados e exemplos de anfíbios. Grife nos balões do diálogo ao lado outras características dos anfíbios. Aí nós vamos ter aqui então a imagem deles visitando o zoológico e vendo aqui, ó, sobre os sapos e as rãs. Ali diz que os anfíbios não têm pelos, nem penas, nem escamas. Eles têm a pele bem úmida e podem viver tanto em terra como na água. Na época da procriação, várias espécies procuram a água para pôr seus ovos. Então, você vai grifar aqui as características dos anfíbios. Então, não tem pelos, nem penas, nem escamas, tá? Aí você grifa embaixo. Eles têm a pele bem úmida e podem viver tanto na terra como na água. Aqui também, ó, a característica deles é procurar, ó, a água para pôr seus ovos na época de procriação, tá? Aí é só passar o lápis embaixo das características dos anfíbios. A 8. Observe o esquema e complete as lacunas. Aí nós vamos ter animais vertebrados. Eles podem ser o quê? Nós vamos colocar o grupo de animais que são vertebrados. Então, o primeiro aqui, peixes, já está preenchido. O próximo é anfíbios, tá? Anfíbios. Os anfíbios são vertebrados também. Os répteis. Os répteis também são vertebrados. A gente viu na página anterior. E também nós temos os mamíferos, que são vertebrados também, que a gente também já viu em atividades anteriores. E as aves também. As aves também são desse grupo dos vertebrados, que possuem coluna vertebral e crânio, tá bom? A 9. Agora complete a tabela para comparar os grupos de animais vertebrados. Aí nós vamos comparar agora os grupos, ó. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São os grupos de animais que são vertebrados, então. Aí nós vamos colocar sim ou não para as informações, tá? Tem crânio, peixe? Sim, tem crânio. Ele não é vertebrado? Todos os vertebrados têm crânio e coluna vertebral. Tem escamas? O peixe tem escamas, né? Tem penas? Não, o peixe não tem penas. Se ele tem escamas que cobrem o corpo dele, não pode ter penas, ele vai ter uma opção, né? Penas quem tem são as aves. Tem pelos? Não, os peixes não têm pelos. Tem coluna vertebral? Sim, eles são vertebrados, então eles têm coluna vertebral e tem crânio, tá bom? E os anfíbios têm crânio? Sim, eles são vertebrados, então eles têm crânio. Eles têm escamas? Não, os anfíbios não têm escamas. Tem penas? Não, só quem tem penas são as aves. Tem pelos? Não, também, não tem pelos. Tem coluna vertebral? Sim, eles são vertebrados. Então, todos os vertebrados vão ter coluna vertebral e crânio. Todos esses animais que são vertebrados vão ter essas duas características, crânio e coluna vertebral. Então, aqui em todos eles é assim, ó. Todos eles são vertebrados. Só daí o que vai mudar é a escama, penas e pelos. Daí cada um aqui vai ser diferente do outro. Aí você vai colocar sim se tiver e não se não tiver,
tá bom? Aqui nos répteis, aves e mamíferos. A prova vai deixar vocês preencherem, então, com o restante aqui de sim ou não. Então, não esquece que todos eles são vertebrados, então todos vão ter crânio e vão ter coluna vertebral. Aí, essa parte do quadro aqui vai ser sim, porque eles são vertebrados. O que vai mudar são só essas 3 características do meio aqui, que eles vão ser diferentes, tá? Aí você vai ter que prestar atenção se vai marcar sim ou não aqui nas opções, tá? Dos répteis, aves e mamíferos. Na próxima página, página 80, vamos conhecer um pouquinho sobre alguns animais invertebrados, tá? Invertebrados quer dizer que eles não têm vértebra e não têm crânio. Então, são animais que não possuem a coluna vertebral, por isso invertebrados, tá? Eles não têm coluna vertebral. Feche os olhos e imagine uma minhoca, uma estrela do mar, uma joaninha, uma água-viva, um polvo. Você sabe o que esses animais têm em comum? Pode parecer estranho, mas apesar de serem tão diferentes entre si, nenhum deles tem esqueleto com crânio e coluna vertebral. Por isso são considerados invertebrados. 1. Observe o nome de cada agrupamento de animais, troque ideias e responda as questões a seguir. Vamos falar então dos insetos, tá? Insetos. Aqui nós vamos ter um pernilongo, cerca de 0,5 centímetros de comprimento. Então, meio centímetro de comprimento o pernilongo pode chegar. Ele é bem pequeno e ele é um animal invertebrado, que não tem coluna vertebral e nem crânio. A formiga, ela mede até 2,5 centímetros de comprimento, também é pequena, tá? E também é um animal invertebrado. Aqui, ó, o besouro, cerca de 1,5 centímetros de comprimento. O besouro também é um animal invertebrado, não tem coluna vertebral. Aqui o louva-a-Deus, cerca de 1 a 10 centímetros de comprimento, também é um animal invertebrado, que não possui coluna vertebral. Aqui na A, quantas pernas têm os insetos? Aí você vem aqui e conta, ó, quantas pernas que esses insetos têm. As pernas, então, são a parte de trás do corpinho dele, você vai contar, ó. Aqui, por exemplo, na formiga, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pernas. O besouro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas. Pernilongo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O louva-a-Deus também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que um a gente vê, a outra tá do outro lado, tá? A gente só tá vendo a lateral dele aqui, mas a gente sabe que do outro lado tem outra perninha, tá bom? Todos os insetos aqui têm 6 pernas. Aí você vai colocar aqui. Na página 81 agora, ó, nós vamos falar dos aracnídeos. Os aracnídeos são as aranhas, tá bom? Então, aqui nós vamos ter a aranha em sua teia, cerca de 5 centímetros de comprimento, ó, essa aranha. Aranha de grama, cerca de 5 centímetros de comprimento. E aqui nós vamos ter um escorpião, cerca de 6 centímetros de comprimento. Todos esses animais aqui a gente precisa tomar cuidado porque eles são peçonhentos, tá? Quer dizer que eles possuem veneno. Nem todas as espécies, mas algumas espécies de aranha têm veneno e pode ser perigoso levar uma picada de aranha. Escorpião também, algumas espécies de escorpião têm veneno, pode ser perigoso levar uma picada. A gente precisa tomar cuidado em casa com esses animais, tá? Com esses aracnídeos, então. Na B, quantas pernas têm os aracnídeos? Aí aqui nós vamos ver que os aracnídeos, eles possuem mais pernas que os insetos, né? Os aracnídeos possuem 8 pernas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perninhas. Então, eles possuem mais pernas que os insetos. Aí você vai colocar aqui 8 pernas. E aqui embaixo a gente vai falar dos crustáceos, ó, crustáceos. Aí aqui nós vamos ter o siri, cerca de 15 centímetros de comprimento, a lagosta, cerca de 60 centímetros de comprimento, e o caranguejo, cerca de 20 centímetros de comprimento. E os crustáceos, tá? São conhecidos também como frutos do mar, a gente come eles, tá? Os crustáceos são animais que a gente come, e inclusive são caros pra gente comprar em restaurantes quando a gente vai comer, tá? Lagosta é um dos mais caros que tem dos
frutos do mar. E é muito gostosa, mas é cara. Eles já são animais que a gente costuma comer, né? Aqui na letra C, quantas pernas tem os crustáceos? E agora, quantas pernas tem os crustáceos? Aí a gente vai perceber, contando aqui, daí não vai ser igual. Eles vão ter mais pernas que os aracnídeos e que os insetos, tá? Eles podem ter de 10 ou mais pernas, tá? Eles vão ter bem mais. Aí vocês vão contar, vocês vão perceber que eles vão ter bastante perninhas aqui, podem ter de 10 ou mais pernas, tá? Eles são um pouquinho mais cheios de pernas que os outros animais, então, que os aracnídeos e os insetos que a gente viu anteriormente, tá? Então, de ciências humanas é só isso. Até a próxima. Tchauzinho!